Você certamente já viu aquela imagem associada à teoria psicanalista freudiana de um anjinho de um lado sussurrando no seu ouvido e um diabinho do outro sussurrando palavras que você também ouve às vezes. Assim aconteceu com um médico. O diabinho sussurrou no ouvido dele e disse: Vai lá, faz amor com a sua paciente. O anjinho disse: Não, você não pode fazer isso. Isso é antiético médico, fazer amor com o paciente. O diabinho, ninguém vai saber. Ela está adormecida. Você acabou de anestesiar ela. Não tem testemunha. O anjinho, olha lá, não pode. Você jurou honrar essa profissão, não pode jamais. E aí acontece uma tremenda discussão na cabeça do médico e ele está pendendo já para o lado do diabinho, mas aí o anjo dá a última cartada. O diabinho diz: E aí, todo médico faz isso, todo médico abusa da paciente. O anjo, mas veja que você não é um médico qualquer. Você é um médico veterinário. Salve, salve! Aqui, professor Gabriel Pacheco, em mais um vídeo para este canal Poesofia, História e Vida. Sejam todos bem-vindos, meus pescoços de caranguejo. Hoje falaremos um pouco mais sobre esse meu filhote, carne metafísica. Meus amigos, uma das partes desse livro fala de lutas. A luta que você trava com a sociedade e a luta que você trava consigo mesmo. A exemplo da narrativa freudiana que vocês acabaram de ouvir. Então, o tempo todo estamos lutando contra os nossos impulsos. E aí, essa parte luta é bem interessante porque, de fato, existe essa luta interna em cada um de nós. Na Grécia Antiga, normalmente os homens sábios se encontravam em banquetes para discutir algumas coisas interessantes para aquela sociedade. Em um desses banquetes, Sócrates, Platão, entre outros, discutiam sobre qual a vida ética, isto é, qual a melhor forma de se viver. E você sabe que Sócrates não escreveu nada. Tudo que nós sabemos sobre ele chegaram até nós a partir dos escritos de Platão, que foi o seu grande discípulo. E eu tenho a impressão de que Platão, sempre que precisava colocar algum ensinamento na boca de seu mestre, menosprezava o seu irmão, Glauco. Pois bem, está acontecendo esse banquete e os homens discursando sobre a vida boa, e Platão coloca algumas palavras da boca de seu irmão, Glauco. Quando interpelado sobre a melhor forma de se viver, ele vai tecer uma alegoria chamada de Anel de Giges. Nessa alegoria, Giges é um pastor da Elade e muito conhecido pelo seu comportamento regrado e muito bem visto por seus pares como alguém correto. Certo dia, enquanto pastoreava o seu rebanho, ele encontrou uma nave, uma espécie de caixão, no meio do pasto, e percebeu que dentro dessa nave havia um corpo. Ele tocou nesse corpo, observou e percebeu que estava morto. Examinando a mão, ele descobriu um anel no dedo desse cadáver. E imediatamente surrupiou este anel e colocou no dedo. Manuseando o pingente do anel, ele percebeu que quando virava esse pingente para a parte de baixo,
ganhava o poder de ficar invisível. Então, o Giges, que até então era considerado um ser humano corretíssimo, começa a fazer as coisas mais absurdas e abjetas que alguém poderia imaginar. Veja só. E aí Glauco chega à seguinte conclusão: se ganhássemos o poder de ficar invisível, disse Glauco, certamente todos nós faríamos as coisas mais repulsivas do mundo. Por isso, meu jovem Carapana Banguela, reflita comigo o que você faria neste momento se ganhasse o poder de ficar invisível. Não precisa responder. Guarde a resposta para si. Mas é instigante pensar em fazer aquilo que a sociedade não aceita, fazer o proibido. Provavelmente poucos de nós, se ganhássemos o poder de ficar invisível, não aprontaríamos poucas e boas. Este aqui aprontaria. Meus amigos, olha só a situação. O segundo a falar no banquete é Sócrates. E ele vai chamar a atenção para a seguinte narrativa. Ele vai dizer: imagina que nós, seres humanos, nascemos acorrentados a um animal, uma besta. Atados na mesma cadeia, na mesma corrente, por vezes o animal vai arrastar você e por vezes você arrastará o animal. E alguém pergunta: quem arrastará a quem? Sócrates. E ele responderá: aquele que estiver mais alimentado. Por isso, reflita um pouco. Qual desses seus eus você já alimentou hoje? O anjinho freudiano? O diabinho? Qual deles você já alimentou hoje? Saibam que os dois estão em você. Nos dizeres deste grande mitólogo norte-americano, o Joseph Campbell, todos os deuses, todos os demônios, todos os céus, todos os infernos estão dentro de você. Nós somos sempre dois. É o que diz ele costuma se chamar de explicador, professor Clóvis de Barros Filho. Ele diz que às vezes você faz uma besteira sem tamanho e diz: cacete, meu irmão, eu não acredito que eu fiz isso. Olha só, dois. O que fez a cagada e você que observava você enquanto você fazia a cagada. Eu não sei se você me compreende, mas é isto que Sócrates está falando quando diz que basta alimentar o ser humano. Se você alimentar o ser humano, obviamente você vai ter coisas mais humanas. Mas se você alimentar o animal, que também está dentro de você, obviamente você vai ter coisas animalescas. Um dos meus escritores favoritos, Antoine de Saint-Exupéry, e aqui eu vou pronunciar o nome dele completo porque a mim soa como poesia, Antoine de Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry. Neste livro, O Pequeno Príncipe, quando o príncipe sai do seu planeta B612, ele dá uma lição interessante. O príncipe diz que por vezes nasce uma semente no seu planeta e você não pode arrancar porque você não sabe se é uma semente boa ou uma semente ruim. Você deixa ela crescer, mas logo que percebe que é uma semente ruim, você precisa arrancar. Porque se essa semente ruim crescer dentro do seu planeta, ela corre o risco de destruir toda a estrutura. E aí ele dá um exemplo. Eu conheci nas minhas viagens um planeta que era habitado por um preguiçoso. E nasceu uma dessas sementes. E como ele não conseguiu, ele não teve coragem para fazer higiene, essa semente cresceu, era semente de boabá. E como os boabá crescem demais, o planeta foi perdido.
Essas sementes que ele fala são os nossos pensamentos. Reza o conto zen budista que um determinado mestre ensinava a seus discípulos e a maior lição que ele sempre dava é proibido roubar. Um dia, quando ele termina uma das suas aulas, os discípulos se aproximam dele e diz: Mestre, nós precisamos reformar esse mosteiro. Ele está quase caindo. E o mestre, olhando para o mosteiro, disse: É verdade, agora que eu me dei conta. Mas o que faremos para reformar, já que não temos dinheiro, não temos como comprar materiais para a reforma? Os discípulos não sei, mas nós precisamos dar um jeito. E aí o mestre, após refletir um momento, diz: descobri a alternativa. Vão na cidade mais próxima e roubem. Roubem tudo que vocês encontrarem que porventura possa servir para a obra. Os discípulos ficaram assustadíssimos e falaram: como assim? Roubar? Você passou metade da sua vida dizendo que não devíamos roubar. E agora você manda a gente roubar na cidade material de construção? Ele disse: é, mas eu vou impor uma condição. Só roubem se ninguém estiver observando vocês. Os discípulos, imaginando se tratar de um teste, seguiram em direção à cidade. Mas teve um que ficou ao lado do mestre e não conseguiu sair. E o mestre ficou um momento disperso em elucubrações, quando levantou a vista e percebeu que um dos discípulos ainda estava lá e disse: eu ordenei que vocês fossem até a cidade em busca de materiais de construção. Ele disse: é verdade, mas você impôs a condição de que deveríamos roubar apenas se ninguém estivesse observando. E ao longo do tempo em que estamos aqui, o Senhor sempre ensinou a gente a ficar vigilantes, a observar os nossos próprios atos. Dessa forma, se essa é a condição, eu não poderia jamais roubar, porque eu sou espectador de mim mesmo. Eu sempre estou me observando. Que lindo. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido que, a despeito da distância geográfica ou da distância temporal dessas histórias que eu acabo de narrar para vocês, a matéria-prima é sempre a mesma. O ser humano, desde a antiguidade até aqui, desde a China, a Grécia, ao Brasil, nós somos sempre os mesmos. Os seres humanos produziram muita tecnologia, mas humanamente, para o bem ou para o mal, nós não mudamos tanto assim. Do contrário, como explicar que histórias da filosofia grega, histórias da mitologia judaico-cristã, narrativas da mitologia chinesa, indiana, sejam tão apreciadas ainda por nós e sirvam para que possamos pensar o humano. Carne metafísica, a partir de luta, vai falar exatamente disso. Essa luta interna, mas também a luta com o mundo. Claro, isso através de poesia. Se te interessar, chama no PV que a gente conversa. Se você mora em outro estado, o frete é bastante dispendioso, mas chame lá. Temos o PDF pronto. E eu acredito que o conhecimento precisa ser compartilhado. É só chamar que eu envio para você por um preço simbólico aí. No mais, muito obrigado você que me acompanhou até aqui. E
Até.